Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é segunda-feira, 23 de janeiro. Eu sou Thaís Herede. Vamos juntos agora pelas principais informações de economia no Brasil e no mundo. Turma, vocês já devem ter ouvido uma frase, uma máxima, que é muito repetida toda vez que vai se falar sobre relações internacionais, sejam elas do ponto de vista econômico, social, geopolítico, que é a seguinte: países não têm amigos, países têm interesses. A autoria dessa frase, ela é dada ao Charles de Gaulle, que foi presidente na França, mas não necessariamente confirmada. De qualquer forma, ela fala muito e ela foi comprovada várias vezes ao longo dos anos. É uma máxima que baliza as relações internacionais entre os países, entre blocos de países há décadas. Mas ela nunca foi exatamente uma marca dos governos petistas. E tudo indica que não será também desse terceiro mandato de Lula. Essa é uma escolha de Lula de se aproximar e dividir interesses do Brasil com países amigos. E essa viagem, essa primeira viagem de Lula à Argentina, a primeira viagem internacional do presidente, carrega uma simbologia muito forte sobre isso, né? Sobre essa aproximação pela amizade. O Lula já chegou na Argentina no domingo à noite sob um fortíssimo ruído provocado pelo próprio governo e também alimentado mais ainda pelo governo argentino. Enquanto os vizinhos estavam lendo um artigo sobre a criação de uma moeda comum, essa que é a ideia, o ruído se deu por causa disso. A ideia de criar uma moeda comum, diferente de uma moeda única, tá? Nós vamos tratar disso aqui hoje. Lula e Alberto Fernandes assinaram um artigo juntos num jornal local e os argentinos estavam lendo lá oficialmente a posição dos dois presidentes sobre a criação dessa moeda que vai estabelecer e vai melhorar as relações comerciais e estratégicas entre os dois países. Aqui no Brasil, só bastidores, só apuração. Oficialmente ninguém falava disso. Aliás, a última vez que alguém do governo falou sobre isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu uma resposta mal educada, que uma jornalista perguntou sobre a moeda única, ele falou, vai se informar, você não sabe de nada e tal. Por causa dessa confusão, exatamente, do que é uma moeda única para a grande diferença do que é uma moeda comum. Pois bem, enquanto Lula e Alberto Fernandes eram lidos lá oficialmente no jornal francês, aqui os interlocutores do governo, nos bastidores, estavam tentando explicar que focinho de porco não é tomada, né? O choque já tinha rolado para todo lado. Eles me disseram o seguinte, ninguém está querendo criar um euro latino, está longe disso. Ainda tem uma discussão técnica aí muito grande sobre o que vem a ser essa moeda comum, mas não seria uma moeda única, que demanda ali uma harmonização monetária, por exemplo, muito forte, que estamos longe disso também na Argentina. Segundo me disseram, esse seria um projeto de longo prazo, uma semente, né, de um instrumento, ou seja, dessa moeda comum, que fortaleceria e aumentaria a eficiência comercial entre Brasil e Argentina. Bom, nós vamos tratar aqui da repercussão internacional disso, dos riscos e de ganhos ou perdas em função desse debate. Agora, eu já quero introduzir aqui o pecado original dessa ideia, porque ela peca pela falta das premissas básicas para esse debate. Quais sejam? Primeiro, a Argentina não tem uma moeda. Não é de agora, é de décadas que eles perderam completamente a âncora monetária. E segundo, a Argentina não tem fundamento fiscal das contas públicas. Há, inclusive, dúvidas sobre a sua transparência. Há anos que há uma leitura paralela de tudo que acontece por lá, porque os dados oficiais não são confiáveis. Portanto, não há uma contraparte estável para o Brasil iniciar um diálogo de moeda comum, né? Ou nome que quer que seja. Então, esse é o primeiro ponto, a premissa básica. O país, contraparte, não tem nem moeda, nem premissa fiscal estável. Então, nós vamos fazer um negócio que demanda estabilidade, até para ter essa eficiência toda, essa estabilidade não existe. A segunda questão é sobre o timing, o momento. É o momento de discutir isso? Essa já foi uma primeira reação, né, de que insistir nesse debate agora sinaliza e confirma uma dispersão das prioridades do Brasil. Entre elas, assegurar a credibilidade do Banco Central,
depois da confusão armada pelo próprio governo. Não fomos nós que fizemos isso, não. Vocês se lembram aqui da fala do presidente Lula contra metas para inflação, contra a autonomia do Banco Central, o nível da taxa de juros e tal. Isso nem era para estar na agenda nacional, né? A gente tinha que estar discutindo a reforma tributária, a reforma fiscal e tal. Mas, enfim, esse debate no centro das atenções da ida de Lula à Argentina acabou roubando as atenções para um tema que não deveria estar entre as prioridades do Brasil. Portanto, no CNN Money de hoje, esse vai ser o nosso assunto de destaque. Claro que vamos falar um pouco de como começa a semana lá fora e também do último capítulo envolvendo Americanas, mas esse, minha gente, é o tema principal do podcast de hoje. Vamos começar a tratar desse tema com a participação especial aqui do Américo Martins, que é nosso correspondente em Londres, analista sênior aqui da CNN, porque saiu no Financial Times. A música do Jorge Benjor deu no New York Times, né? Mas dessa vez começou pelo Financial Times, que fez reportagem e ouviu o ministro das Finanças da Argentina. E não foi só no Financial Times, não. E o Américo ajuda a gente a começar a destrinchar essa discussão sobre uma moeda única e o momento para esse debate. Vamos ouvi-lo. Além do Financial Times, outras publicações também repercutiram muito isso aqui, viu, Thaís? Então, uma questão que foi pega e publicada por todos os grandes sites, especialmente que cobram economia. Bloomberg, Reuters também repercutiu tanto esse assunto como o artigo que a Tainá se referiu agora há pouco, porque nesse artigo os dois presidentes também mencionam essa ideia de se criar uma moeda comum, que não seria uma moeda única. Então, o ministro da Argentina deu essa entrevista ao Financial Times, foi publicado ontem, domingo, teve um impacto grande aí nas pessoas que acompanham as economias da América Latina. A proposta seria ir lentamente com esse processo, primeiro criar uma moeda que seria comum entre apenas os dois países para o comércio bilateral. Só que já existe, na opinião do ministro argentino, essa intenção de convidar outros países da América Latina para que essa ideia ganhe peso e se transforme numa moeda regional para, inicialmente, o comércio regional. Isso, Thaís, teria uma grande vantagem para a Argentina, porque a Argentina, neste momento, vive um problema econômico sério, uma inflação que bateu quase aos 100%, 94,8% para ser mais exato, o ano passado. É um país que tem dificuldades aí para conseguir crédito internacional já há alguns anos, e uma integração maior com uma economia mais potente, muito maior como é a do Brasil, teria benefícios para a Argentina. Por outro lado, o Brasil também, se for caminhar nessa direção, ganharia algum músculo regional, inclusive para usar na mesa nos tabuleiros internacionais. Mas esse processo é muito lento e é muito arriscado também, até porque são economias muito díspares nesse momento. Vamos lembrar o euro, por exemplo, demorou décadas, não estamos falando de uma moeda única, não é como o euro, mas é um processo que poderia chegar lá eventualmente. Mas é um processo de décadas e que cria problemas aqui na Europa ainda entre economias que são muito díspares, por exemplo, da Alemanha e da Grécia. A gente viu isso explodir alguns anos atrás e volta e meia nós temos problemas com isso. Então, não estamos falando exatamente disso ainda, mas existem questionamentos sobre o timing disso, é o momento de se discutir isso, momento em que os dois países estão com economias muito díspares, embora tenham governos mais ou menos afinados. Essa parece ser a grande questão nesse momento, Thaís. Tá, então pronto. Então não era para estar na nossa agenda, nem na agenda internacional sobre o Brasil, né? Pelo contrário, quer olhar para o Brasil se fortalecendo na América Latina, voltando a ser a grande liderança do bloco, do Mercosul, ou mesmo dos países latinos em geral, isso é uma coisa, né? A outra coisa é colocar o carro na frente dos bois. Nós conversamos hoje no Money também com Adriana Dupita, que é economista da Bloomberg Economist e muito especializada nesse tema das relações internacionais e com muito foco também na economia da Argentina. A nossa conversa já começa para tratar daquelas duas premissas básicas lá que eu citei na abertura do episódio de hoje, que não tem estabilidade fiscal e também do momento. Se há um momento para isso, a Adriana trata desses dois pontos de partida, vai?
para a gente conversar. Eu acho que em relação à ideia de ter uma moeda comum, que bom, eles estão sinalizando que uma moeda não é única, é comum, mas essa já é uma primeira distinção que precisa ser feita de uma maneira mais clara, porque eu, honestamente, economista que sou, não entendi muito bem o que seria essa moeda comum que anteciparia uma moeda única, né? Porque quem que emitiria essa moeda, para que ela serviria, quais seriam os critérios, haveria uma harmonização de política monetária e fiscal como existe quando você tem uma moeda única, ou seria uma coisa só de ter uma moeda intermediária que não seria o dólar para fazer as transações? E por que essa moeda não poderia ser o próprio peso e o próprio real nas trocas entre os países, né? E eu acho que isso leva a uma questão de fundo, que é o tema do mérito que você estava falando, que você só pode fazer uma movimentação nesse sentido quando você tem países que estão estabilizados. Eles têm que ter, no mínimo, estabilidade financeira suficiente para que as suas moedas sejam aceitas. Se essas moedas não são aceitas, uma moeda que seja uma combinação de duas moedas que não são internacionalmente aceitas também não vai ser. Agora, a questão do timing também é um ponto muito interessante, porque, de fato, a gente tem aqui, com a viagem do presidente Lula para a Argentina, no contexto não só da reunião bilateral com o Alberto Fernandes, mas também da reunião da CELAC, a gente tem uma sinalização muito forte do presidente Lula de que ele vai priorizar o comércio Sul-Sul, que foi a marca das gestões de 2003 até 2010, mas principalmente dentro do Sul-Sul ele vai priorizar a América Latina. Então tem, como você disse, né, uma sinalização de amigo. Agora, o timing é um começo de governo aqui para o Brasil, que ainda tem um monte de desafios, é um fim de governo na Argentina, que tem eleições presidenciais esse ano e que segue com um monte de desafios. O timing é um pouco, é interessante como simbologia, mas é infeliz em termos de prognosticar, em termos práticos, o que vai ser feito. Tem uma coisa importante aqui que eu quero dividir com vocês, que é a seguinte. Há 20 anos, ainda sob a gestão de Armínio Fraga, portanto mais de 20 anos, o Brasil iniciou um processo, uma tentativa de ajudar a Argentina, que naquele momento se descolou do Brasil. Foi quando a Argentina declarou moratória, né, em 2001, e ficou completamente perdida, sua moeda se desfez e tudo mais. Então, o Banco Central daqui, mais a equipe econômica de Pedro Malan, tentaram criar uma agenda para ajudar a Argentina a se arrumar, a se ajeitar na condução da sua política econômica. Uma das iniciativas se chamava Harmonização das Estatísticas Fiscais. Então, a ideia era o seguinte: turma, vamos fazer o seguinte, como a gente faz parte do mesmo bloco, vamos tentar usar as mesmas premissas e as mesmas metodologias para apresentar o país, para apresentar a economia do país. Inflação, contas públicas. Então, vamos ter uma harmonia nessa apresentação, né? Que a Adriana citou agora há pouco, nessa harmonização. E nunca conseguiu avançar, porque era uma loucura, foi difícil para eles. E aí teve mudança de governo aqui e lá, esse projeto foi abandonado, a Argentina foi jogada à própria sorte, piorou a transparência nas suas estatísticas econômicas e fiscais, né, dos indicadores. Durante anos havia uma leitura paralela sobre a inflação, porque na época do governo Kirchner, a inflação oficial era, sei lá, metade da inflação medida por outros economistas e por outros institutos. Isso tudo foi minando a credibilidade da Argentina. O Maurício Macri deu lá um choque de realidade com os indicadores, mas não ficou no governo, né? Alberto Fernandes voltou como escolhido, as urnas mandam, e hoje voltou a ter, então, uma desconfiança sobre essas estimativas. Então, estou dividindo essa historinha aqui com vocês, foi uma coisa que eu participei de perto na época, porque é interessante a gente colocar o debate na história, né, no contexto dessa relação que é construída há muitos anos. E quando a gente fala de premissas aqui, essa como não ter moeda ou não ter estatística fiscal, nós estamos falando para começar a conversa, né? Vamos partir do mesmo ponto, né, em que você sabe como eu estou e eu sei como você está? Essa realidade não existe. Então, qualquer pensamento ou tentativa de imaginar que isso um dia pode ser verdade, que isso possa gerar eficiência
para o Brasil e para a Argentina e para o bloco como um todo, né? Que bom que, se eles pudessem sair da crise que eles estão. Vocês ouviram o Américo Martins, inflação de quase 100% na Argentina, o momento chegasse para isso, né? Mas eles precisam fazer muita coisa, nós também, para chegar nesse ponto. Nessa viagem à Argentina, há um outro ponto também que foi dividido pela equipe econômica, que é uma tentativa de recuperar um espaço que o Brasil perdeu nessa relação comercial com os nossos vizinhos para a China. A China entrou com tudo na Argentina. O Brasil tem uma questão que é a seguinte: como a nossa indústria da transformação é pouco competitiva, por vários motivos, a gente acaba conseguindo vender só para os argentinos, que têm menos competitividade do que a gente. Então, essa tentativa de buscar um espaço que a China alcançou, inclusive a China financia os importadores argentinos para ocupar esse espaço. Então, isso também está na pauta dessa comitiva brasileira, que inclui o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nessa viagem a Buenos Aires. E eu também tratei desse tema com a Adriana do Pita, da Bloomberg Economics. Vamos ver o que ela diz. Bom, eu acho que é um tema da competitividade de ambos os países, que a verdade é que a gente consegue escoar a nossa produção industrial para a Argentina, porque é um dos poucos países que é um pouco menos competitivo do que a gente, né? Agora, de fato, é contra, quando a gente vai competir com relação à China, não tem nem como começar, porque os nossos custos são muito mais altos por motivos estruturais problemáticos nossos e também por questões específicas da China, como a questão da mão de obra, dos direitos, enfim, todas as coisas que a gente vem ouvindo falar faz 2 décadas. Como é que você supera esse tipo de coisa? Finalmente encarando uma agenda de reformas econômicas que, tanto aqui como na Argentina, são urgentes há décadas e seguem fora da pauta, né? Que são as reformas que simplificam o ambiente de negócios, que simplificam a carga tributária, o código tributário, coisas que dão mais competitividade em áreas, por exemplo, como exportação e importação de serviços, que poderia ser mais competitivo, mas exige que a gente tenha mais educação também, que seja uma coisa um pouco melhor direcionada, enfim. É assim que você recupera de maneira sustentável esse fluxo comercial que a gente, de fato, tanto a gente perdeu espaço na pauta argentina para a China, como a Argentina perdeu para a gente para a China, né, também. Porque a Argentina perdeu, ela era um dos 2 principais mercados há 2 décadas e hoje ela é o terceiro, justamente porque a China ascendeu. Bom, turma, tá aí, tá lançado o tema na semana, né? Hoje é só segunda-feira, nós vamos tratar disso, até porque temos Tainá Falcão, repórter enviada especial nesta cobertura aqui em Buenos Aires, e você vai ver essa cobertura completa aqui na CNN Brasil, e ao longo dos dias, de acordo com o avanço do debate, dos temas, a gente vai repercutindo por aqui, tá bom? Vamos falar um pouco de mercado. O mercado aqui no Brasil fechou semana passada, assim, misturado, bastante misturado. Por quê? Porque a Bolsa conseguiu se descolar e, mesmo tendo fechado em queda na sexta-feira, fechou a semana com alta de 1%. Aqui tem ganho gigantesco vindo da alta das commodities, reabertura da China, as commodities subiram, impulsionaram todas as empresas, minério, celulose, as mineradoras, bancos também, apesar de terem perdido com o caso da Americanas, alguns conseguiram se recuperar, petrolíferas também saíram bem, aquelas empresas da cadeia alimentícia que são exportadoras para a China e que são comoditizadas. Então, portanto, a Bolsa conseguiu se dar bem com esse ambiente internacional. O dólar acabou refletindo mais a percepção de risco sobre o Brasil. A moeda americana se desvalorizou lá fora na semana passada, mas acabou terminando a semana com uma valorização de quase 2% frente ao real. O fluxo de estrangeiros para o Brasil continua fortíssimo para a Bolsa, né? Então, já são mais de 6 bilhões de reais até quarta-feira da semana passada, que é o último dado disponibilizado pela B3, que é a Bolsa Brasileira. Então, o fluxo ainda existe, o fluxo ajuda a Bolsa Brasileira, mas o câmbio carrega uma percepção de risco. Os juros futuros também abriram bastante
com a semana terminando com muito ruído sobre a questão do Banco Central, da independência do BC, esse discurso que não colabora, que só joga areia na engrenagem. Lá fora, por exemplo, sexta-feira foi dia de a turma lá fora se dá bem e aqui se dá mal, porque a bolsa aqui caiu e lá as bolsas todas subiram bastante. Os diretores e presidentes do Fed, né, do Banco Central americano, falaram a semana inteira que os juros já estavam chegando na fase, no patamar restritivo, que isso já seria alcançado nos próximos meses, isso dá uma aliviada no mercado acionário, então teve um primeiro movimento de sinalização do próprio Fed e um segundo movimento que é o seguinte, vocês veem como a coisa é feia, né? O anúncio daquelas demissões gigantescas das big techs, das grandes empresas de tecnologia, fizeram as empresas ter recuperação na Nasdaq. A Nasdaq, que é a bolsa americana de ações de tecnologia, teve a maior alta na semana passada, porque entende-se que as empresas estão fazendo a gestão para se adequar à realidade. Se vai haver menor crescimento, se os juros estão mais altos e o mercado de trabalho continua muito apertado, então qualquer sinalização de ajuste desse momento atual pega bem e as Big Techs, então, tiveram ganhos na semana passada. Nesta semana, os futuros estavam indicando abertura positiva e no radar tem mais publicação de balanços do final do ano passado, né? E nessa agenda tem Microsoft nessa terça-feira e tem a Tesla do Elon Musk na quarta-feira. Essa vai fazer preço no mercado. O JP Morgan continua tentando alertar a turma, dizendo, olha, vocês não colocaram no preço ainda o tamanho da recessão, vocês estão querendo animar só com a sinalização sobre o aperto monetário, mas vocês não estão botando na conta o tamanho da recessão que os Estados Unidos vai enfrentar, pequena, média, rápida ou mais demorada. Para o JP Morgan, os analistas do JP Morgan, isso não está ainda totalmente precificado no mercado americano. Então, de qualquer forma, a semana começa com uma percepção de alívio, né, dessa política monetária adotada pelo Fed nesses últimos meses, que assustou bastante. Vamos ver quanto o mercado brasileiro, diante dos nossos ruídos aqui, consegue se descolar ou pegar carona na melhor ponta. Vamos lá, para a gente fechar, falar de Americanas. O trio da 3G Capital, que é esse fundo que é o maior acionista da Americanas, falou pela primeira vez. Eu estou falando aqui de Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Eles soltaram uma nota no domingo e a principal informação da nota é que é o seguinte, eles não tinham nenhum conhecimento das inconsistências contábeis que levaram a Americanas a entrar em recuperação judicial. Vou abrir aspas aqui dessa nota. Tanto os auditores da PwC quanto os bancos credores jamais denunciaram qualquer irregularidade nas contas da companhia nos últimos anos. Então tá aí. Esse posicionamento, aí como uma primeira fala oficial dos três, vai colocando mais elementos no que pode ser o futuro da Americanas. Hoje, nessa segunda-feira, termina o prazo para que eles apresentem a lista dos mais de 16 mil credores que a varejista tem no mercado. Precisa dizer para quem deve, quanto deve e qual é a natureza dessa dívida. O mercado já antecipou um pouco, mostrando que a dívida é menos financeira, ou seja, menos com instituições financeiras e mais com seus próprios fornecedores. A ver, né? Isso tudo começa a ser esclarecido a partir dessa segunda-feira. E outra coisa que foi dita na nota, né, e que chama atenção e que, infelizmente, acaba virando motivo de chacota no mau sentido, ali uma chacota azeda, que é os três terem reclamado que também tiveram prejuízos, né, assim como os acionistas e os investidores menores também tiveram prejuízos. E isso pega mal porque os três têm um patrimônio estimado de 180 bilhões de reais. E, inclusive, foi um dos pontos vocês vão se lembrar aqui que a gente tratou bastante da petição do BTG Pactual, querendo bloquear um BI 200 lá da Americanas no banco, chamando os três ironicamente, de semideuses do capitalismo do bem, chamou os três de fraudadores e tudo mais. Então, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, recuperação judicial, prazos estipulados, Comissão de Valores Imobiliários fazendo as suas apurações e o mercado buscando mais informações sobre isso. A última novidade é essa nota desse trio da 3G Capital e a gente continua acompanhando aqui essa novela
que até agora só deu notícia triste para todo mundo, né? Vamos ver como vai acontecer. O Money termina por aqui, semana começando, vamos juntos, se cuidem, um beijo e até! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição e sonorização Caio Corraine. Coordenação técnica Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.